Pensando nisso, a gente convidou aqui o doutor Felipe Teixeira, que é advogado tributarista, para explicar para a gente, afinal, de onde vem os impostos que compõem o preço dos combustíveis. Doutor Felipe Teixeira, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News Fortaleza. Afinal, eu não quero aqui colocar o senhor nessa saia justa e o senhor dizer de quem é a culpa, mas eu queria que o senhor falasse, afinal, quais os impostos que recaem sobre os combustíveis. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Bom, primeiro é bom a gente colocar que a nossa posição, a nossa opinião não é política, né? Eu vou tentar aqui dar uma opinião técnica, porque quando a gente encara politicamente qualquer questão, a gente acaba que meio ficando encegueirado em relação àquele assunto. Então, o ideal é realmente a gente ter uma posição técnica. Em relação aos combustíveis, a toda essa polêmica aí, né, sobre quem é o responsável pelo aumento dos combustíveis, a gente precisa dizer que existem tantos tributos federais quanto tributos estaduais que incidem sobre a comercialização dos combustíveis. A gente tem a CID e o PIS/COFINS como tributos federais incidentes sobre o combustível, e aí a gente inclui tanto o diesel quanto a gasolina. E a gente tem também o ICMS, que é um tributo estadual. A Petrobras, esses dados que eu vou falar agora são da Petrobras, ela nos diz que, em média, os tributos federais, CID e COFINS, PIS e COFINS, são responsáveis por 11,6% da composição do preço do combustível. Enquanto o ICMS, ele compõe aproximadamente 28% do preço dos combustíveis. Agora, para a gente começar qualquer discussão e entender por que é que os combustíveis estão tão altos, é necessário que primeiro a gente diga que parte realmente do preço do combustível, o fato dele ser caro, de a gente estar experimentando esse valor, é em função do ICMS, sim. Mas não porque o ICMS tenha sido aumentado nos últimos anos. E sim porque o ICMS, ele compõe fortemente o custo do combustível. Pra vocês terem uma ideia, essa alíquota do ICMS, ela pode variar entre 25% e 34%. O estado do Ceará, por exemplo, pratica uma alíquota de 29%. Então, é inegável, para começo de história, que o ICMS é muito importante na composição do custo dos combustíveis. E isso, inclusive, os estados desrespeitam a Constituição, porque a Constituição diz que o ICMS poderia ser seletivo e, portanto, ser menos custoso, ter alíquotas menores para aqueles produtos que são essenciais, como, por exemplo, o combustível, a energia elétrica, as telecomunicações. E, na verdade, o que a gente vê nesses produtos que são essenciais, que eu acabei de citar, é que os estados eles acabam adotando alíquotas maiores do que as alíquotas de outros produtos que não são tão essenciais quanto esse. Então, esse é um ponto. Agora, o que é falacioso, o que não é verdadeiro, é que o aumento que nós estamos experimentando na gasolina, no diesel, nos últimos anos, especialmente de 2020 para cá, seja culpa do ICMS. Por quê? Porque nos últimos anos, de 2018 a 2021, dos 26 estados e Distrito Federal, 22 não aumentaram a alíquota de ICMS. 4 fizeram, na verdade, foi reduzir a alíquota de ICMS sobre o combustível. E só apenas um desses estados foi que aumentou em 0,5 ponto percentual o ICMS. Então não pode ser verdadeiro se eu não tive alteração na alíquota do ICMS nos últimos anos. Não pode ser verdadeiro que o aumento do preço dos combustíveis seja culpa do ICMS, ou seja, culpa dos governadores dos estados que são os entes responsáveis pela cobrança desse imposto. Doutor Felipe, o secretário Mauro Filho esteve aqui ontem na Jovem Pan News e falou justamente isso que o senhor está dizendo. O Ceará não aumentou nos últimos anos o valor do ICMS nem para diesel, nem para gasolina, mas, como o senhor mesmo falou, é um índice muito alto. Eu tenho 3 dados aqui de secretarias de Fazenda do Brasil. Do Rio de Janeiro, o ICMS, o valor é 34%, é o mais alto do Brasil.
O de São Paulo é 25%, o do Ceará é 29%. São 27% de ICMS e 2% do FECOP, que é o Fundo de Combate à Pobreza. Então, como o senhor falou, né, Alexandre, inclusive, é um valor alto, 29% do nosso Ceará, que realmente é importante na composição desse preço da gasolina, mas não é verdade que o Estado tenha aumentado. É um valor alto, mas nos últimos anos não aumentou. Doutor, estava inclusive aqui fazendo uma conta aqui rápida. Hoje a gasolina ela é encontrada em alguns locais até R$ 6,50 o litro da gasolina, né? Principalmente mais para o interior do estado, esse preço ele fica muito alto. Se a gente tira esses 29%, digamos que o estado do Ceará abra mão desses 29% de ICMS, o que o estado logicamente não vai fazer, afinal esse é um tributo que compõe a renda, né, a receita do nosso estado. Mas digamos, o governador deu a louca no governador, eliminou os 29% do ICMS sobre o combustível. A gasolina de R$ 6,50 cairia para R$ 4,60 e pouco, 4,61, 4,60, digamos assim. Esse é um valor que ele estava sendo praticado no final de 2019, começo de 2020. Então, por mais que a gente elimine 100% do ICMS que é cobrado sobre a gasolina, a gente regride um ano e pouco na evolução. Então, realmente teve um crescimento muito grande no valor do combustível em si. E é lógico, quando você tem um imposto alto sobre esse valor que já é alto, aí fica mais alto ainda, né? Não tenha dúvida. Agora, sim, é verdadeiro que todos nós que somos consumidores de combustível gostaríamos de ver uma redução no preço do combustível. E veja que o combustível não nos atinge só quando a gente vai abastecer o carro. O transporte no Brasil ele é majoritariamente rodoviário, 75%. Então, assim, os fretes ficam mais caros com o combustível mais caro e, consequentemente, as mercadorias, os produtos que chegam às nossas residências também chegam mais caros. Então, é lógico que a gente gostaria que houvesse uma redução. O que também temos que pensar é que o ICMS, ele corresponde à grande maioria da arrecadação do Estado. O IPVA e o ITCMD, que são outros dois tributos de competência estadual, correspondem a um percentual muito pequeno de arrecadação. E, Tiago, Alexandre, em média, o recolhimento do ICMS sobre os combustíveis corresponde a 20% do recolhimento total de ICMS de um estado. Então a gente está falando de uma receita muito importante. Não é simplesmente o governador chegar a dar uma canetada, reduzir o ICMS, porque, consequentemente, isso vai trazer uma consequência fiscal para o estado que precisa de recursos para cumprir as suas políticas públicas. Perfeitamente. Doutor Felipe, eu fiz aqui um levantamento com dados da Agência Nacional de Petróleo. Desde junho de 2017, a Petrobras adotou essa nova política que acompanha o preço internacional do barril do petróleo. Então, vamos lá. Em 2017, o preço da gasolina era R$ 3,85 em média aqui no Ceará. Em outubro de 2018, R$ 4,67. Em dezembro de 2019, encerrou o ano em R$ 4,70. Já em maio de 2020, R$ 5,35. E em 2021, hoje, a gente está batendo aí acima dos 6, quase perto de R$ 7,00. Então, a gente também tem que lembrar que a política de preço da Petrobras foi que mudou esse sistema todo. Existe uma legalidade, eu quero perguntar aqui ao senhor, para a Petrobras ter essa atitude? Ninguém chegou a contestar isso? Olha, essa política de paridade da Petrobras com o dólar, com o mercado internacional, vem desde o governo Michel Temer. E essa questão de refletirmos, né, se a Petrobras deveria ou não subsidiar o combustível, ou se realmente o preço tem que ser paritário com o mercado internacional, entendo que seja mais uma questão política do que propriamente jurídica, né? Mas o fato é o seguinte, você tocou num ponto muito sensível, que são os reais motivos que a gente procura encontrar para o aumento do combustível. E o primeiro deles é exatamente a variação do dólar. Como o combustível hoje ele está baseado na variação do dólar, automaticamente quando o dólar aumenta, o combustível vai aumentar na bomba também do posto. Então, o que nós estamos experimentando nos últimos tempos é uma variação do dólar para maior. Então é normal que o combustível aumente
e, consequentemente, se aumentou a base de incidência dos tributos, vai aumentar o valor do ICMS, vai aumentar o valor do PIS/COFINS, vai aumentar o valor da CID. Mas não é só o dólar, não é só o dólar. Outro fator muito importante para o aumento aí do preço dos combustíveis é a pandemia do Covid-19. Vejam que no ano passado, 2020, quantas pessoas ficaram sem rodar de carro? Ficaram em casa, sem utilizar o seu veículo. Então, naturalmente, houve uma redução na demanda do combustível, o que fez com que os produtores de petróleo, os players mundiais, eles também reduzissem a oferta do combustível. E agora, com o reaquecimento da economia, a produção ela não está acompanhando o consumo que foi retomado. Então, também aí tem um pouco de lei da oferta e da procura, né? Pouca oferta por parte dos produtores, o que faz com que, consequentemente, o preço do barril do petróleo dispare, impacte na ponta que é o consumidor. Agora, professor, a gente também tem, podemos dizer, o senhor que tem muito mais conhecimento dessa parte econômica do que a gente, uma lei da oferta e da procura, digamos assim, maquiada pela própria Petrobras, porque o que acontece? Hoje em dia a gente tem empresas no Brasil que exploram petróleo, mas só quem refina esse petróleo, transforma petróleo em combustível, é a Petrobras. Porém, a Petrobras não utiliza a totalidade da sua capacidade de refino, né? Só utiliza cerca de 38% da sua capacidade de refino, poderia refinar muito mais, exatamente para diminuir a oferta de combustível refinado no mercado e assim aumentar o valor desse combustível. Essa questão do monopólio do refino também não é algo que a gente precisa avaliar para que a gente dentro do Brasil possa ter um combustível mais em conta, porque tudo bem, a Petrobras realmente é uma empresa que tem acionistas do mundo todo, eles querem que ela seja uma empresa que possa concorrer bem no mercado internacional. Mas para nós brasileiros, né, que consumimos esse combustível da Petrobras, esse combustível refinado pela Petrobras, tá pesado, tá difícil. É verdade, eu estou até me metendo um pouco aqui nessas questões mais econômicas, né, porque a minha especialidade é direito tributário. Mas é evidente que quando a gente tem mais concorrência, se a gente tivesse outras empresas refinando, para o consumidor é sempre melhor a concorrência. Mas essa questão das políticas da Petrobras são políticas que evidentemente passam por uma decisão do governo federal, que é o acionista majoritário dessa petroleira. Perfeitamente. Felipe Teixeira é advogado tributarista, conversando conosco, muito esclarecedora a sua entrevista, para que a gente entenda, né, como funciona a questão tributária em cima dos combustíveis. E para o nosso ouvinte, que sei que está muito interessado nesse tema, após o intervalo a gente vai ter a rodada de destaques, vamos falar agora das questões políticas envolvendo esse tema. Doutor Felipe, muito obrigado mais uma vez por sua atenção aqui com a Jovem Pan News. Muito obrigado, Thiago, Alexandre, pelo convite. É sempre um prazer falar para os ouvintes da Jovem Pan News Fortaleza. A gente volta já depois do intervalo, prolongando esse assunto.